A paz do Senhor, meus irmãos, eu vim trazer uma palavra de Deus para você nesta madrugada de hoje. E a palavra é, irmãos, que andai em espírito em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne, luta contra o espírito contra a carne. E essa palavra é uma palavra eficaz, uma palavra verdadeira, uma palavra de sabedoria para mim e para você nesta madrugada, irmãos. A palavra do Senhor também vai dizer que o mundo jaz é do maligno. Então, se o mundo jaz é do maligno, nós temos que andar em espírito. E andar em espírito, irmãos, é a gente orar, a gente buscar, a consagrar nossa vida a Deus, a gente vigiar em todo o tempo, Porque o mundo nos oferece coisas atrativas, oferece coisas, que enchem os nossos olhos, muitas das vezes. Mas nós não devemos, irmãos, nos misturar com as coisas do mundo. Nós somos do mundo, mas vivemos no mundo, mas não somos do mundo. O que eu quero dizer é isso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele disse que iria preparar lugar para mim e para você. Então, significa que o nosso lugar não é aqui na terra, porque tudo aqui vai passar. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, irmãos? E devemos estar preparados. E o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade. Cada dia que nós amanhecemos, cada amanhecer, nós devemos agradecer ao Senhor, porque é mais um dia de oportunidade que Ele nos dá para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, irmãos, devemos buscar o reino do Senhor, o reino de Deus, a justiça do Senhor, a justiça reta de Deus, para que nós não venhamos nos misturar com as coisas do mundo, com as coisas do pecado e fazer aquilo que desagrada o nosso Deus. Porque Deus diz na sua palavra que aquele que agrada o mundo, o amor do Pai não está nele, irmãos. Então é melhor a gente desagradar o mundo, desagradar as pessoas, do que desagradar a Deus, fazer a vontade de Deus unicamente. E deixar que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos conduzir, irmãos. Muitas pessoas estão sendo conduzidas por outras pessoas, por conselhos de outras pessoas. E aí, irmãos, não termina nada bem. Então, devemos pedir conselho somente a Deus. Ir para a palavra do Senhor, ler a palavra de Deus, pedir sabedoria, entendimento. Andar sempre na presença de Deus, irmãos. Para que nós não venhamos nos desviar da verdade. Para que nós não venhamos, irmãos, fazer a vontade do mundo, a vontade da nossa carne. Então, é uma luta constante que nós passamos. Mas se eu e você ficarmos na palavra, nós não vamos se embaraçar com nada desse mundo, com nada dessa vida. Amém, meus irmãos? E devemos sempre orar uns pelos outros, buscar a Deus, estar sempre na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é que nós venhamos ser justos aqui na terra, estender as mãos para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Às vezes falamos algo que entristece o nosso coração, Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus que nós falamos algo, então a primeira pessoa que nós entristecemos somos nós, porque a gente se arrepende daquilo que saiu da nossa boca e a gente sabe, irmãos, que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai ficar triste pelo aquilo que ele falou. Mas Deus, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar, porque ele conhece a intenção do nosso coração. E ele sabe que aquela palavra não saiu do nosso coração, simplesmente saiu da nossa boca, mas não saiu do profundo do nosso coração. Então, irmãos, é muito importante estarmos sempre orando ao Senhor, pedindo perdão a Ele, direção ao Espírito Santo de Deus, porque os dias são maus, o mundo já é do maligno, as pessoas que não conhecem a Deus, praticam só as coisas da carne, só querem saber de coisas que não agradam ao Senhor, irmãos. E eu quero dizer para você que Deus não está na bebida, Deus não está nas drogas, Deus não está nas danças, nas festas,
Deus não está em nada disso, irmãos. Tem gente que diz assim, mas Deus quer ver a gente feliz. Sim, Deus quer ver a gente feliz. Mas a gente fazendo coisas boas, plantando coisas boas, fazendo a vontade de Deus. Não é um copo de bebida que vai trazer felicidade. Aquela felicidade, aquela alegria é só momentânea, só passageira. Depois vem um vazio na nossa alma, no nosso coração, irmãos. E esse vazio só pode ser preenchido com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse vazio, irmãos, não pode ser preenchido com dinheiro, com bens materiais, com nada disso. Mas sim com a palavra de Deus, com a presença do Senhor, irmãos. Porque o mundo é enganador, ele só é sedutor, né? E o pai da mentira habita no mundo, nas coisas que tem no mundo, nas coisas atrativas, nas coisas que parecem boas, mas o final dela é morte. Assim diz a palavra do Senhor, né? E nós não temos que sermos guiados pelo mundo, irmãos. A palavra do Senhor diz, pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão na cova, ambos cairão no precipício, ambos cairão no buraco. Então, irmãos, a cegueira do mundo tem contaminado muitas pessoas, até pessoas que estão dentro da igreja. Às vezes elas estão ali de corpo presente, mas o pensamento está lá no mundo. O pensamento está nas coisas do mundo, o pensamento está no carnaval que se aproxima, está na festa, né? Está na dança. Então, irmãos, temos que vigiar constantemente para que nós não venhamos cair em laço, no laço da sedução, né? Nós não venhamos cair no laço da mentira, do ódio, do engano, da falsidade. E temos que fazer a vontade de Deus, orar, interceder por aqueles, até por pessoas que nós não conhecemos, irmãos. Ontem eu estive no hospital com a minha filha, né? Minha filha mais nova. E ali eu vi um rapaz em uma maca, só abrindo a boca, tentando respirar, com uma sonda. E eu fui me aproximando ali, eu me compadeci muito daquele rapaz. E eu perguntei para o rapaz que estava acompanhando ele o que tinha acontecido com ele, que ele estava daquela forma, se ele já tinha sido atendido. E ele falou que ali foi um casamento que se desfez, que acabou, né? Eu não entrei em detalhes, mas ele falou que foi um casamento que acabou. E ele acabou tomando, o irmão já sabe, né? Tomando algo que não deveria tomar e ficou naquela situação. Então, irmãos, o diabo, ele coloca, né, essas vontades da pessoa, sabe, fazer coisas erradas para ficar naquela situação, né, para tentar tirar a sua própria vida. E o diabo, é a função dele, matar, roubar e destruir, irmãos. Então o diabo, ele veio para matar, literalmente, para destruir, né, e para desfazer as coisas que Deus fez. Então, se nós não andarmos em espírito, se nós não andarmos em verdade, se nós não pedirmos sabedoria a Deus, é isso, irmãos, que o diabo vai fazer conosco. Então, devemos pedir sempre orientação ao Senhor, ajuda de Deus, ajuda que vem do alto, e seguir em frente, repreendendo, né, todas as obras do diabo, porque foi para isso que ele veio. Mas a palavra do Senhor diz que Deus veio para que nós tenhamos vida com abundância. Mas temos que viver em Cristo, praticar a palavra de Deus, não nos misturar com as coisas do mundo. Somos do mundo, mas devemos rejeitar as coisas do mundo, irmãos. Os conselhos do mundo, eles não são bons, as coisas do mundo não são boas. Então, se você conhece a palavra do Senhor, o melhor conselho, a pessoa que você tem que pedir o conselho, não é as pessoas que estão em seu redor. Tem pessoas, irmãos, que, até mesmo pessoas que estão na casa de Deus, tem pessoas que não acham sabedoria, né? Tem pessoas que não dão, que elas não dão conselhos bons. Então, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor fé, força, para que você possa permanecer de pé, e ore, né, por aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que nos atribulam. Entregue elas na mão do Senhor e faça sempre a vontade de Deus, irmãos. Nunca revide, nunca deseje mal ao seu próximo,
né? Pode ser a pior pessoa, mas se precisou de você, sirva, estenda suas mãos, porque é assim que o Senhor faz, né? Deus está sempre de mãos estendidas e nós temos que ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo é fazer a vontade dele, não é a nossa vontade. Porque muitas das vezes a vontade do ser humano, a nossa vontade é de não ajudar, né? Porque o diabo coloca logo no nosso pensamento, mas fulano fez o mal, fulano fez isso, fulano fez aquilo de ruim comigo e eu vou ajudar fulano, não, que é isso, mas você e eu, nós temos que nos lembrar que estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Amém, irmãos? Não fazer a vontade do diabo, porque quando a gente rejeita, né, aquelas pessoas que vêm até nós, que necessitam de nós, que fez o mal a nós, que tentou nos fazer parar de qualquer jeito, que nos fez chorar, né, que, enfim, mas faça sempre o bem, porque no tempo oportuno de Deus, no tempo que Deus preparou para mim e para você, nós vamos receber o bem, vamos colher aquilo que nós plantamos. Então vamos plantar coisas boas, vamos plantar o amor, vamos plantar a paz, vamos plantar a bondade de Deus, porque é assim que o Senhor se agrada. Quando nós fazemos para o nosso próximo, também estamos fazendo para Deus. Amém, irmãos? Então, o amor a Deus é isso. Quando eu amo a Deus, eu faço a vontade dele. Não adianta eu dizer que amo a Deus e fazer a vontade do mundo e não fazer a vontade do meu Deus, do meu Pai, né? Então, se você ama a Deus, faça a vontade de Deus, porque não é pelo que nós falamos, mas é como nós vivemos, como nós nos comportamos diante de Deus e diante da sociedade, porque o mundo só vai te ver como homem de Deus, como mulher de Deus, quando nós andamos na vontade de Deus, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, não precisamos abrir a boca e dizer que servimos a Ele, porque o mundo vai ver quem serve e quem não serve. Como a palavra do Senhor diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então o diabo está nos observando, está ao nosso derredor, porque é ao nosso redor que está os anjos de Deus, como a palavra do Senhor nos fala. Então, isso significa que o diabo está nos observando, irmãos. E ele sabe quem serve a Deus de verdade e quem não serve, né? Deus conhece também a intenção do nosso coração. E ele sabe, né, quem é seus filhos de verdade, quem é o joio e quem é o trigo, porque Deus não se engana. Ele conhece a intenção do nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas práticas. Então devemos servir ao Senhor em espírito e em verdade, procurar andar em inteireza de coração, andar sempre na dispensação do Senhor. Orai um pelos outros, orai também pelo aquele que nos persegue, que nos atribula. Entrega ele sempre na mão do Senhor. E nunca, irmãos, desejar o mal ao nosso coração, porque o nosso coração deve ser bom em todo o tempo. Amém? Então essa é a palavra que eu venho trazer de Deus para você nesta madrugada. Tá certo? Ore sempre aquelas pessoas que estão no leito de hospital, que estão sofrendo. Se compadeça delas. Ore por elas. Peça ao Senhor, né, que Deus possa guardar, Deus possa livrar e que o Senhor possa alcançar cada alma, cada vida, através de mim e através de você, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Porque a palavra, ela sai da nossa boca, mas é de Deus, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Então essa palavra que Deus mandou entregar para o seu coração e também para o meu coração. Que Deus abençoe esta madrugada de hoje, abençoe a tua casa e a tua família. Que Deus te dê força, ilumine os teus caminhos e que você, se você está prostrado, se levante, recomece, busque ao Senhor, volte ao primeiro amor. Amém? Aleluia, Jesus.